Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui a gravação do nosso conteúdo sobre a Guerra Fria, para falar um pouquinho sobre a Guerra Fria. A gente já falou do início da guerra, como ela se formou. Nós falamos sobre a correlação de forças e uma fase muito especial da Guerra Fria, que a gente vai tentar aqui dar conta em conteúdo, que é a explicação para o fim da Guerra Fria. Como é que um conflito tão complexo, com correlações de força tão variados, termina da forma que terminou. Absolutamente surpreendente para os atores da época, ok? Vamos falar um pouquinho da DETAN. A DETAN, durante a década de 70, para a gente retomar, foi uma política em que ambos os lados tentavam melhorar a sua situação geopolítica e, ao mesmo tempo, minimizar o risco de uma guerra direta. Laços comerciais extensos foram estabelecidos a um tal ponto em que 70% dos grãos da União Soviética virem dos Estados Unidos. Em 75, mais ou menos na finalzinho da DETAN, o auge da DETAN, as medidas de expansão dos laços políticos culminaram na assinatura dos acordos de Helsinki, os importantes acordos de Helsinki, que colocaram uma série de questões mais ou menos pacificadas nesse sentido. Opa, peraí, aqui. Acordos mais significativos do ponto de vista militar, sem dúvida alguma, os acordos SALT 1 e SALT 2, de controle de armas nucleares. Os Estados Unidos, eles tentaram de tudo, inclusive na percepção de tentar manter a DETAN de pé, com a garantia de um tratado de paz para encerrar a Guerra do Vietnã, o pesadelo. A gente vai gravar um conteúdo específico sobre a Guerra do Vietnã, e para isso, inclusive, o Nixon fez um gesto de distensão que é característico da DETAN, não apenas no convívio com a União Soviética, mas no convívio com as forças do comunismo internacional, chegando a induzir a China a apoiar um processo de paz e fazendo uma viagem em 1971 histórica à nação comunista. Embora esse alcance a China não conseguisse evitar a vitória dos Vietcongs na Guerra do Vietnã, ainda assim é considerado um dos atos mais importantes e alterou sensivelmente a dinâmica da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, se aproveitando largamente de um racha sino-soviético, ou seja, de uma série de diferenças ideológicas, estratégicas, doutrinárias entre o comunismo chinês, que justamente no final da década de 70 iria caminhar para uma surpreendente liberalização durante o período do governo do Deng Xiaoping, em que foram criadas as zonas econômicas exclusivas, e a China passou a ter uma outra política com relação ao investimento privado, estrangeiro, inclusive, no país, uma época de profunda modernização e que ajuda a gente a compreender como a China se tornou o que é hoje. É claro que essa cooperação relativa da DETAN não foi isenta de conflitos. Ao longo da DETAN, ambos os lados continuaram a estocar armas nucleares, junto com sistemas de balística para lançar essas armas. Com a assinatura do SALT 2 para tentar expandir a contenção dos MIRV, dos mísseis soviéticos, o tratado acabou não sendo, o SALT 2 acabou sendo um sintoma de fracasso da DETAN, porque ele não foi ratificado pelo Senado na medida em que a União Soviética quebraria um pouco dos acordos da DETAN, invadindo o Afeganistão. Mais ou menos numa mesma época, o colapso do governo Carter, que teve até uma reação ainda que insuficiente com relação à intervenção soviética no Afeganistão, uma reação a esse período foi a eleição do Ronald Reagan, que é, para boa parte da historiografia da Guerra Fria, um ponto de inflexão nas relações entre Estados Unidos e União Soviética, uma retomada, um reaquecimento da Guerra Fria, vamos brincar assim com trocadilho, e decisivamente enterra uma possibilidade, pelo menos por um momento, que depois se revelaria realmente o início do fim da Guerra Fria, das relações de coexistência entre União Soviética e Estados Unidos. Reagan acabaria aumentando agressivamente o estoque convencional nuclear, rearmando e marcando um período de competição ao invés de cooperação na relação com a União Soviética. Dentro desse contexto, o colapso da DETAN por volta do final da década de 70, podemos dar como um bom marco histórico 1979, esse ano, acabou criando na historiografia um precedente para se dizer que se aquela Primeira Guerra Fria, de 47 até 64, havia sido muito quente, um reaquecimento faria com que surgisse uma nova Guerra Fria. Um período de intenso reavivamento das tensões e dos conflitos entre ambos os lados, das grandes potências, com uma forte denúncia da invasão soviética em 79, a eleição de Thatcher e do Reagan entre 79 e 80, mudando a política externa, mudando a política interna dos países ocidentais, visando, por um lado, aumentar a competitividade do Ocidente com reformas econômicas bastante substantivas e, por outro, buscando uma abordagem mais frontal na doutrina Reagan, principalmente, com o objetivo de dissolver a influência soviética nos países do bloco soviético, mas também fora
Durante esse período, a ameaça de guerra nuclear atingiu patamares inéditos, se a gente comparar, por exemplo, com o que foi a DETAN, apenas vistos com a Operação Able Archer em 1983, um exercício da OTAN, que foi comparado à crise dos mísseis cubanos e acabou gerando um alarme considerável na União Soviética. Muito bem. Talvez a maior evidência do que tenha sido essa revisão da DETAN foi a National Security Decision Directive de 1975, emitida durante o governo Reagan em 83. Mais do que qualquer outro documento, a NSDD 75 descreve o governo Reagan no seu plano estratégico para vencer a Guerra Fria mesmo, para resolver a questão soviética. Vale lembrar que o governo Reagan é marcado por uma profunda rejeição dessa possibilidade suave de cooperação, de tolerância com a União Soviética. Inclusive, em muitos momentos, durante a campanha para a eleição americana, Reagan descrevia a União Soviética, o expansionismo soviético, como um império do mal. Então, para conter e com o tempo reverter o expansionismo soviético, Reagan e seus assessores entendiam que, com a estagnação da economia soviética no final do período Brezhnev e a extrema necessidade de reformas, poderia levar a União Soviética a um período de transição, se não de um colapso. Reagan, com isso, pretendia pressionar a União Soviética a acelerar o processo de mudança em direção a um sistema político mais aberto e mais pluralista, mas acabou sendo não só essa pressão diplomática, mas também uma pressão econômica e militar para Moscou. Certo? Vamos lá. A União Soviética invadiu o Afeganistão, como nós já sabemos, em 1979, por conta de uma decisão estratégica para muitos equivocada do governo soviético, levando à morte ao longo de quase 10 anos de conflito de quase 1 milhão de civis. Em resposta a essa invasão, o boicote, o famoso boicote aos Jogos Olímpicos de Verão de 1980 em Moscou foi promovido. Em 84, a União Soviética reage a esse boicote, também boicotando os Jogos Olímpicos de Los Angeles, na Califórnia. Essas tensões, como a gente disse, chegaram a um auge com as manobras Able Archer em 83 e também com a implantação de mísseis Pershing II na Alemanha Ocidental, seguido do anúncio de Reagan da Iniciativa de Defesa Estratégica dos Estados Unidos, a chamada Guerra nas Estrelas, uma tentativa de ocupar o espaço da quarta dimensão de conflito para tentar pressionar os soviéticos. Então, como esse período a gente descreve, é um período de muitas transições. A morte de Brezhnev em 82, o curto período de liderança do Andropov e do Chernenko entre 82 e 85, acabaram levando a União Soviética a um impasse que, surpreendentemente, levou à chegada do jovem, para os padrões soviéticos, para o jovem Mikhail Gorbachev, assumindo a liderança e se comprometendo com a realização de grandes reformas na sociedade soviética. Algo que acabou consagrando a primeira metade da década de 80, especialmente no plano internacional, como uma época de profundas reformas. É uma época em que também na América Latina os governos ditatoriais começam pouco a pouco a ser desmontados, uma época em que a China se abre para o livre comércio, ou parte da China se abre para o livre comércio, um momento em que em Varsóvia acontece a Revolução Solidariedade, a chegada política de uma força preponderante, protagonista, não comunista no campo da esquerda, ou seja, o mundo inteiro passava por uma onda de liberalização. Agora, essa liberalização, num primeiro momento, conflitou diretamente com a ideia conservadora e equilibrista da DETAN, E isso, evidentemente, trouxe muitas tensões. A tensão principal que a gente pode, sem dúvida alguma, nomear nessa Segunda Guerra Fria é a transição soviética. Um período que separou, vamos chamar assim, as eras Brezhnev da era Gorbachev, que se assemelhava muito mais ao início brezhneviano do que ao que seria o final do governo Gorbachev. Andropov, em seguida, Brezhnev conseguiu chegar ao poder por meio de conexões com a KGB e teve um apoio militar, ao prometer não cortar gastos com defesa, mas acabou gerando uma série de colapsos, uma série de tributos na economia soviética que já estava em dificuldades. Andropov dá continuidade a isso, buscando remodelar parte da cúpula do governo soviético, mas foi uma época marcada por muitas transições e rivalidades, inclusive, na cúpula do partido. A política doméstica de Andropov tendia fortemente a restaurar a disciplina e a ordem, ou seja, os soviéticos tentaram se proteger ainda mais para lidar com os problemas do que foi a virada da década dos anos 80, evitando reformas políticas, econômicas e radicais e prometendo um certo grau de franqueza política no que diz respeito ao endurecimento do regime soviético, o que não deu certo. Nas relações exteriores, pensando da porta para fora,
Andropov deu continuidade às políticas de Brezhnev, causando uma certa deterioração nas relações entre os Estados Unidos. A sucessão de Andropov em 84, por Tchernenko, também começou a trazer um princípio de liberalização, ou seja, o que a gente pode dizer é que entre 1980 e 85 houve muita instabilidade na União Soviética, com muita repressão, com decisões políticas, algumas equivocadas, com agravamento da estagnação econômica soviética, enredando a União Soviética em uma situação que visivelmente não levaria a uma condição de competitividade. E quando Gorbachev assume, o seu objetivo principal como secretário-geral era reviver a economia soviética, depois do interregno Andropov-Tchernenko e principalmente durante o final do período Brezhnev. Gorbachev acreditou que o conserto da economia soviética seria impossível sem mexer na estrutura política, então acabou se criando uma série de reformas para apoiar essa economia planificada, não fazendo uma transição para o socialismo de mercado, mas abrindo pontualmente o que fosse possível, causando uma distensão do que fosse possível no regime soviético. Isso significou a ampla política chamada de perestroika, que literalmente quer dizer reestruturação em russo. E as reformas radicais que seguiram em 86, como, por exemplo, a lei das empresas estatais, a lei das cooperativas e a abertura parcial soviética ao investimento estrangeiro. Não contribuiu muito, e muito pelo contrário. A partir da tentativa de democratização, de abertura, de degelo, da glasnost, da perestroika, essa ampla reforma política e econômica, da tentativa de aceleração do desenvolvimento econômico, o que acabou acontecendo foi uma certa debacle, um certo problema interno no Partido Comunista e na sociedade soviética, que ao invés de causar maior adesão popular, maior aderência da população ao que acontecia, na verdade, Gorbachev se viu preso entre as pressões de competitividade com a relação já difícil com os Estados Unidos e, por outro lado, por conservadores da época Brezhnev, Andropov e Tchernenko, que rejeitavam parcialmente essa tentativa de distensão. Uma série de momentos políticos extremamente sensíveis, como o plenário de emergência do Comitê Central convocado por Gorbachev em 88, a aprovação do Congresso dos Deputados do Povo da União Soviética, a eleição desse Congresso dos Deputados do Povo, geraram resultados, essa abertura, em resumo, gerou resultados que chocaram a burocracia, o Politburo do Partido Comunista, com muitos candidatos eleitos, vindos do povo, que ou eram nacionalistas, ou eram conservadores ou contrários ao sovietismo, ou até mesmo com uma certa rejeição da população em votar em candidatos soviéticos. Um desses sujeitos que acabou sendo protagônico na formação de um bloco de oposição dentro do Congresso, ou seja, já começava a surgir uma oposição na União Soviética ao regime do Partido Comunista, uma das lideranças mais notáveis foi justamente quem sucedeu Gorbachev quando se tornou presidente do recém-criado cargo de presidente do Soviete Russo, ao derrotar Gorbachev. E essas reformas acabaram sendo lideradas por Yeltsin, Boris Yeltsin, o famoso homem que ajudou a acabar com a União Soviética e formar a Rússia do século XXI que nós conhecemos hoje. Essa tentativa de reforma e essa tentativa de pluralismo, obviamente, encontrou um problema enorme dentro da União Soviética, que foi uma tentativa, inclusive, de golpe contra Gorbachev, que foi sucedida em 1991 por uma resistência muito forte dessas forças nacionalistas e populares. Gorbachev, percebendo a insustentabilidade da situação política, com várias revoluções acontecendo pacificamente, transições pacíficas na Polônia, na Hungria, na Alemanha Oriental, na Bulgária, na Tchecoslováquia, que ainda existia, na Romênia, com todas essas pressões, Gorbachev dissolve o Comitê Central do Partido Comunista, renuncia ao cargo de secretário-geral do partido, as reformas não têm sucesso, são um tiro que sai pela culatra do Partido Comunista, e o Soviete Supremo suspende indefinidamente as atividades do Partido Comunista no território soviético, decisivamente encerrando o domínio comunista e dissolvendo essa força, para alguns opressiva, para alguns unificadora, no país. E aí, o último trimestre de 1991 assiste um colapso com velocidade dramática. No último trimestre, a União Soviética foi dissolvida, resultando em 14 países mais a Rússia, como Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão,
os países bálticos, Letônia e Lituânia, Moldávia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia, que seria até hoje uma pedra no sapato geoestratégico da Rússia, e Uzbequistão, fazendo com que emergisse a comunidade de estados independentes. E com isso, essa queda, essa dissolução da União Soviética, essa implosão promovida por um processo desastroso para o Partido Comunista, considerado sem dúvida alguma de sucesso para os pluralistas soviéticos, ela se entremeia com a queda da cortina de ferro também, com uma característica comum, que foi muito curiosa, porque se toda a Guerra Fria foi orientada por um enorme medo, por uma enorme tensão em favor das questões de uma possível guerra termonuclear, podendo eclodir entre Estados Unidos e União Soviética, o fim da União Soviética, o fim da cortina de ferro acontece de forma razoavelmente pacífica, com um ou outro exemplo pontual, como a Romênia, que a queda de Constantin Ceausescu gerou. Ceausescu, quando cai, ele cai em um conflito razoavelmente sangrento na Romênia, mas em linhas gerais, tanto a queda do Partido Comunista na União Soviética como nas repúblicas acontece de uma forma muito tranquila, numa transição surpreendentemente desarmada. E, como a gente está dizendo aqui, uma característica comum do desenvolvimento desses contextos foi o uso de campanhas de resistência civil, de oposições populares, ocupando praças, indo às ruas, pressionando por mudanças. É nesse contexto, inclusive, que os célebres protestos na China, na Praça Tiananmen, também tentaram fazer com que a mudança anticomunista ou contra-comunista acontecesse na China. Só que o que aconteceu na China foi um pouco diferente. Os protestos na Praça da Paz Celestial, na Praça Tiananmen, foram rapidamente reprimidos. A gente vai falar de China logo em seguida, no nosso curso, inclusive, para mostrar que, ao contrário de praticamente todos os países da Ásia Central e do leste europeu, além da União Soviética dissolvendo, a China não só permanece firme, como forte e se torna uma potência global nas 2 décadas seguintes ao final da década de 80. Certo? Um muro dessa cortina de ferro extremamente importante, que foi um símbolo do sovietismo, do comunismo, dos regimes fechados do leste europeu, foi o Muro de Berlim, uma barreira que, como nós sabemos, dividiu a cidade de Berlim em 2 partes, Berlim Ocidental e Berlim Oriental, entre 1961 e 1989, quando a Hungria desativa essas defesas físicas de fronteira, uma série de eventos acaba levando a uma onda que chega à cidade de Berlim, que ficava, apesar de dividida entre Ocidental e Oriental, dentro do território da Alemanha Oriental, um pivô estratégico da Alemanha Ocidental dentro da Alemanha Oriental, e travessias de fronteira aconteciam numa revolução pacífica. Houve uma pressão até que, ao contrário do que a gente acaba até incorporando aqui, o muro não caiu. O muro ele foi derrubado pelos protestos populares, com uma ampla cobertura televisiva, representantes internacionais, uma pressão muito forte do então chanceler da Alemanha Ocidental, do premier da Alemanha Ocidental, Helmut Kohl, solicitando, indo ao muro e dizendo, olha, é preciso parar com isso, a gente precisa evitar aqui um morticínio, precisa evitar uma catástrofe, precisa evitar, quem sabe, até uma guerra. Então a Alemanha Ocidental apoia os orientais na derrubada do muro, e com isso procede-se, com o colapso da União Soviética, o colapso da Cortina de Ferro, o colapso do Muro de Berlim, a uma ampla distensão, a uma ampla liberalização do leste europeu, e isso, sem dúvida alguma, acarreta na unificação alemã. Então, depois desse colapso, a Rússia, como nós sabemos, deixa de ser União Soviética, se torna uma federação, como é hoje, que mudou radicalmente de uma economia planejada, de uma economia centralizada, planificada, para uma economia de mercado, globalmente integrada, com todo um choque liberal, uma reforma radical orientada para o mercado, que Yeltsin liderou, entregando algumas das empresas estatais a grupos oligárquicos politicamente ligados a Yeltsin, deixando a propriedade dessas empresas estatais na mão de barões da economia russa, o que levou, num primeiro momento, a uma certa instabilidade. Inclusive, o período da década de 90 na Rússia é um período de profunda crise econômica, com uma queda do PIB real em mais de 40%, uma hiperinflação e crime e miséria se espalhando muito rapidamente, algo que não existia na época da União Soviética. Mas a Rússia acabou, na correlação de forças políticas domésticas, chegando a esse cenário de liberalização, algo que se tornou uma tendência, inclusive global, no final da Guerra Fria. Então, o balanço que eu queria mostrar para vocês, perdão, do fim da Guerra Fria, é que a Guerra Fria
de forma muito surpreendente até, e paradoxal, ela termina por força de impulsos liberais. Ainda que coexistindo com um certo nacionalismo russo, um nacionalismo muito forte, inclusive, como herança do sovietismo no leste europeu e na Ásia Central, nos tons, né, no Turcomenistão, no Tajiquistão, no Cazaquistão, o resultado da Guerra Fria acabou sendo um fim pacífico. E esse fim pacífico, inexoravelmente, conduziu os Estados Unidos, aí nós vamos observar isso lá no finalzinho do nosso curso, daqui a umas 2 ou 3 aulas, acabou conduzindo os Estados Unidos a uma posição muito potente no sistema internacional, buscando, inclusive, no célebre discurso do George Bush, que sucedeu, era o vice de Reagan, e sucedeu Reagan, o pai do George W. Bush, o George H. Bush, nos anos 90, acabou alçando os Estados Unidos a uma condição de hiperpotência global, com um papel até controverso e muito polêmico na década de 90 dos Estados Unidos, se dispondo a ser um reorganizador do capitalismo e das democracias internacionais para justamente fazer com que a globalização se tornasse um grande projeto global de paz e de prosperidade. O que nós vimos não aconteceu, ou se aconteceu, aconteceu parcialmente. Esse é um outro amplo debate do internacionalismo historiográfico. Ok, pessoal? Então eu queria mostrar para vocês esse grande panorama do que foi a Guerra Fria, uma guerra que nunca foi uma guerra, um conjunto de tensões que nunca se cristalizou em conflito, e uma série de latências, de indas e vindas, de disputas por influência, que consagrariam essa segunda metade do século XX como uma época extremamente dinâmica, tumultuosa, cheia de barganhas, de espionagem, de conflitos locais, influenciado por atores externos, por medo da guerra termonuclear, pela corrida espacial, por um desenvolvimento tecnológico extraordinário, mas que, ainda que nós tenhamos uma série de críticas e de críticos na historiografia dizendo categoricamente que essa não foi uma época de paz e que os resultados do fim da Guerra Fria acabaram sendo dramáticos para o mundo em desenvolvimento, para o leste europeu e para a Rússia, de alguma forma, uma terceira guerra mundial não aconteceu. De alguma forma, um conflito frontal de grandes potências, como vinha ocorrendo na primeira metade do século XX, tecnicamente não aconteceu, e isso, em larga medida, é um resultado que pode ser considerado, à luz de tudo que foi a primeira metade do século XX, com mais de 100 milhões de mortos em conflitos militares, com crises econômicas majestosas, como a crise de 29, com fenômenos políticos absolutamente catastróficos, como foram os fascismos, a segunda metade do século XX, com todas as suas contradições, com todos os seus problemas, com todas as suas ditaduras, com todo o capitalismo que avançou mundo afora, acabou sendo uma época, de fato, de certa paz, de certa estabilidade, e que ajudou o mundo a, de alguma forma, sobreviver sem uma nova catástrofe termonuclear, que era, obviamente, o principal receio dos países mundo afora, sejam mais ou menos desenvolvidos. Ok, pessoal? É isso. Fiz um rápido panorama, um amplo panorama, para a gente entrar em alguns temas-chave da Guerra Fria, que, sem dúvida alguma, são super importantes. Ok? Por hoje é só, pessoal. Encerrando, então, o assunto de Guerra Fria, que é, na verdade, uma aula que acaba sendo um alicerce, uma moldura para tratar de outros assuntos, e com isso a gente agora vai começar a se aprofundar objetivamente em alguns assuntos que são verdadeiramente importantes e sensíveis nesse contexto. Falou? É isso, até daqui a bem pouquinho, quando a gente vai começar a falar das revoluções, das ditaduras, de todos os conflitos no interior da Guerra Fria. Um grande abraço, pessoal, obrigado e até já já. Falou, tchau, tchau.